Jacimara Salvinato Pilege. Ela vai falar Covid-19 nas perspectivas terapêuticas, a importância do acesso no tempo certo, no sistema de saúde público e privado, na perspectiva do reumatologista e das doenças autoimunes. A doutora Jacimara é médica, reumatologista, especialista em imunização de pacientes imunossuprimidos, gerente médica da rede DASA e professora afiliada da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e membro da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Que pena que você não está aqui, viu, Geuce? Também. Eu queria estar com todo mundo aí. Vocês sabem que eu gosto de estar no meio de todo mundo e sempre melhorar, ampliar a possibilidade de troca, né? Mas vou ficar à disposição sempre aqui. Estão me vendo bem? Agradeço. Estão me ouvindo? Tudo ok? Sim. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, entre vocês. Somos todos juntos, né, contra essa cruzada aí para prevenção de infecções, principalmente através da vacinação. Nós vamos dividir em 2 tópicos. Eu vou tentar, tinha preparado 2 aulas, mas bem breves, para que a gente possa discutir o máximo possível. Vou compartilhar aqui. O primeiro, dando continuidade, eu acho que a Jéssica foi muito feliz que a Jéssica me antecedeu, porque realmente o conhecimento dela, a nível de infectologia, de todas essas novas medicações, antivirais e acesso, e vai facilitar bastante. E eu gostei muito da fala dela de existe imunossuprimidos e imunossuprimidos, e tem um conceito bem interessante, né? Tem o imunossuprimido e o imunocomprometido. Então, a gente trabalha muito na nossa especialidade, dentro aí dos pacientes com doenças imunomediadas. Nós vamos trazer um pouquinho do contexto, hoje é o conceito que está sendo amplamente utilizado, que são doenças que têm alterações do sistema imune, crônicas, com inflamação crônica, e que ela tem, assim, abraça, né, um universo cada vez maior de vários tipos de patologias ou de doenças, que tenha esse início e essa fisiopatologia e o tratamento são muito coincidentes, como doenças da dermata, psoríase, doença intestinal inflamatória, entre outras aí. E o nosso universo são doenças crônicas. Então, só para começar a dizer aqui, como ela disse, do imunocomprometido, então, os pacientes eles variam muito o estado de imunocomprometimento ou o grau de imunocomprometimento durante o seu tratamento. Então, não é uma definição, essa é a maior dificuldade, eu acho que são os pacientes mais difíceis de trabalhar em termos de imunocomprometimento, são os da nossa especialidade, porque não tem muitos critérios ou consensos definidos, que varia de doença para doença, medicação para medicação, e tudo isso tem que ser levado em consideração para se definir graus, momentos de maior ou menor imunossupressão. Então, é um grande desafio para a gente buscar esse equilíbrio e estar conseguindo, talvez, uniformizar condutas e orientações, diferente aí de padrões definidos como do HIV, ou do transplantado, do oncológico, que existe já mais definido, né, esses momentos de imunossupressão e de imunocomprometimento. Eu gosto de começar, quando a gente vai falar de prevenção, uma homenagem a Pasteur, que é onde eu fiz até o meu curso de vacinologia, minha formação. Quando ele olhar para uma doença, a primeira coisa é pensar, ao invés de remediar, é prevenir. Isso nossas vozes já falavam e tudo mais. Então, o que nós vamos tentar falar aqui sempre é prevenir, né? Prevenir é melhor que remediar, e vem daí, vem de Pasteur. Falar um pouquinho do porquê que nós estamos aqui, a carga de doença infecciosa nesses pacientes, o racional, a relevância e qual é o papel do reumatologista e do paciente nessa questão da prevenção. Bom, de uma forma geral, eu talvez tenha invertido falar primeiro da vacinação. Eu vou trocar, Pri. Não, nós vamos falar de imunização primeiro, era para falar da outra, né? Era só um minutinho que eu vou colocar outra aula aqui.
É que eu tinha compartilhado as duas e apareceu aquela primeiro. Agora acho que está aparecendo essa, né? Sim. Que é a Isso. da perspectivas que a gente estava falando. Bom, nenhum conflito de interesse e falar um pouquinho do manejo do Covid, depois a gente vai entrar na vacinação, a gente já deu até a introdução. O porquê falar em relação ao Covid, trazer um pouquinho esse informe último, agora do final de 28 de novembro, que eu recebo aí semanalmente. Esse Infogripe, ele é construído por inteligências aí de computadores que cruzam dados desde dos casos relatados de Covid, né, também de quadros respiratórios graves. Então, o que é SRAG? É Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, todo quadro respiratório grave, que a grande maioria deles é por Covid mesmo, ele é relatado nesse Infogripe, nesse CIVEP-GRIPE. Esses dados são compilados pela equipe da Fiocruz e eles são semanalmente liberados para que possamos ver. Então, nós já tivemos esse quadro bem mais vermelho, que é um grau extremamente alto de número de casos, que é mais de 100 casos por metro quadrado por indivíduo, né? Mas nós estamos com risco alto e epidêmico numa mais de 50% do país. Eu gosto muito desse tipo, eu vou tentar explicar. O que é isso aqui? Nas últimas 3 semanas, como é a probabilidade, o marrom, de estar aumentando o número de casos. Então, a gente tinha, há mais ou menos uns 2 meses atrás, mapas mais verdinhos, quer dizer, a probabilidade de queda de número de casos. Esses mapas agora, nessas últimas semanas, voltaram a inverter a cor. Então, quanto mais marrom, é que a probabilidade de novos casos acontecerem é maior do que 95%. Então, realmente mostrando que estamos numa ascensão do número de casos em todas as regiões do nosso país. E o número de casos de óbitos também aumentou nos últimos, não proporcionalmente como acontecia antes, e o que a gente tem visto que, por síndrome respiratória aguda grave, como a gente falou, que são os registrados, Gabriela, né? por gentileza, Até vocês ainda não chegou no local do evento. Eu liguei há 40 minutos atrás e o Bruno me disse que eles estavam a caminho, mas ainda não chegaram. Pri? Vocês estão me ouvindo? Sim. Priscila, Tá. por favor, feche o seu áudio. O meu áudio, vocês estão me ouvindo? Sim, doutora, estou ouvindo. Então tá bom, não é que eu ouvi a voz da Priscila, eu achei que era para interromper, desculpa. Então, como a gente falou, a síndrome da respiratória aguda grave, os óbitos até a semana 47, que é o final de novembro, foram registrados, e 72% eram por casos de Covid. Então, a grande maioria deles ainda são por Covid. 94% dos que foram comprovados positivamente foi por Covid, então é ainda a nossa doença mais gravemente acometendo os quadros respiratórios. Como a Bárbara falou lá desde o começo, não é pouco, não é? É muito. A gente não pode minimizar os riscos da Covid, não dá para, apesar do cansaço de falar sobre isso, nós não podemos minimizar os riscos dele. E esse breakdown quer dizer o seguinte: quem está tendo Covid? Quem está tendo Covid, neste momento, a grande maioria dos pacientes são aqueles não vacinados ou que não completaram o seu esquema vacinal, e quem tem vacina, quem está tendo Covid é quem tem os mais idosos e que não tomaram reforços, e os imunocomprometidos também, principalmente aqueles que não tomaram suas doses de reforço. Então, aqui respondendo parcialmente a pergunta da Priscila, da importância de sim fazer os reforços, que a vacina ela vem com esse objetivo, diminuir os casos de internação e óbito, né? Então, o risco maior para a Covid nos nossos pacientes, isso estimativas mundiais, estão feitas, eles são mais vulneráveis para ter infecção, sim. No início da pandemia não foi observado um risco maior, porque existia, sim, outros grupos, como os idosos, obesidade, outros grupos que estavam no maior risco. Hoje, que diminuiu um pouco a letalidade assim, ligada ao próprio vírus, ele está circulando mais, mas a mortalidade diminuiu, ligada a vários fatores. Talvez a viremia, ela é maior a viremia do que a gravidade do acometimento do vírus, provavelmente ligado à vacinação que aconteceu, e isso amenizou muito a gravidade e a letalidade dos casos de Covid. Porém, estamos vendo, sim, agora,
nos pacientes que têm doenças crônicas, no caso das doenças reumáticas imunomediadas, ter um risco maior, sim, de ter gravidade, ter hospitalização, principalmente relacionado àqueles que estão em atividade de doença, uso de corticoide em dose maior ou dos imunos de medicações mais imunossupressores. E para a gente avaliar um pouquinho, assim, eu sei que vocês são... eu gosto de trazer artigos e exemplos nas aulas com vocês, porque eu sei o quanto vocês são engajados, buscam, leem e entendem do que a gente está conversando aqui. Então, o EULAR, ele busca fazer recomendações baseadas sempre em evidência. Então, faz uma revisão extensa da literatura, como é esse primeiro que mostrou, desse grupo do EULAR, para ver fator de risco e a importância da vacinação. Resultado desse grande levantamento de dados, que hoje nós temos muitos dados, essa é a grande aí, legado, né, da pandemia, muito da ciência evoluiu e dados produzidos ao longo do tempo. Então, o que a gente, provisionalmente, o EULAR recomenda que todos os pacientes devam ser vacinados, todos os pacientes, o risco, né, deve ser vacinado sim, a suspensão de medicamentos deve ser bastante levada em consideração com a atividade de doença, que tipo de medicação, e tomar as medidas preventivas sempre. Então, isso é um geral para os pacientes de uma forma geral. Muitos estudos foram incluídos no mundo inteiro para essa apresentação. Então, assim, dos estudos mostrando que o risco realmente maior era para aqueles pacientes que usavam aí o rituximab, micofenolato e gluticoide em dose alta e a idade. Então, são os fatores de risco negativamente relacionados à resposta à vacina e aumento do número de risco de casos mais graves para a COVID. Seria o uso do rituximab, uso de micofenolato, glicorticoide em dose alta e a idade mais avançada. Trazer para vocês, há 2 semanas, houve o ACR, e lá foi bastante discutido o COVID. Então, a doutora Rachel Perrett, ela discutiu o manejo, que eu acho que foi muito prática e excelente, assim, como foi abordado, que é dividir o que fazer, então, com esses pacientes que provavelmente não podem se vacinar ou que têm esse risco de responder menos à vacina. Então, esses pacientes que não responderiam bem à vacina, que têm um risco aumentado de ter COVID e ter COVID grave, eles têm 2 situações que a gente pode atuar. Pré-exposição, quer dizer, para quem não teve o COVID ainda, e o pós-exposição, para quem teve COVID. Então, pré-exposição seria aí o Tixacil, que é o Evusheld, que é a medicação que está sendo autorizada por uso emergencial nos Estados Unidos, na dose de 300 miligramas, isso a dose não interessa, mas ela é recomendada nesse sistema, ela para fazer pelo menos 2 doses, né? E os pacientes que são acompanhados por pelo menos 12 meses, foi visto aqui esse estudo que fez pacientes independente do status vacinal, que tinham pelo menos 3 doses, foi muito diferente aqui o vermelho. Todos esses pacientes eram 3 doses de vacina. O risco de infecção, hospitalização e casos graves de COVID foi muito diferente, mais de 10 vezes maior, sensivelmente diferente, maior, naqueles que não tinham recebido essa medicação pré-exposição. Então, realmente, quando ela é feita num cenário de Ômicron mesmo, ela preveniu os casos de infecção e os casos de hospitalização. É um N muito pequeno, mas estudos precisam ser feitos, principalmente esses pacientes que usam esses imunossupressores que levam a um risco maior de não responder à vacina, né? E os agentes antivirais, que lá nos Estados Unidos tem muito mais aprovados do que o que a gente tem aqui, mostrando assim uma tabela dos que já tem autorizado, que agora acabou de ser o Paxlovid também, aqui no Brasil, o Randoxomir, que a Jéssica falou aí muito bem, o Remdesivir, né, quais seriam as indicações, como utilizar, em quais situações. Então, ela fez esse gráfico aqui que eu achei muito legal, eu até peço desculpas de ele estar em inglês ainda, nós vamos adaptar pela sociedade, pela comissão e poder divulgar, que é a pergunta: o que eu faço agora que o meu teste está positivo? Doutor, eu tenho uma doença reumática, meu teste deu positivo, o que eu faço agora, né, Priscila? Que a Priscila
acabou aí de perguntar o que eu faço agora. Então, eu achei muito prático, então, dividindo com atividade de doença, se está doença estável, e principalmente o tempo da infecção. Então, quantos dias está da infecção? Se está até 5 dias do início dos sintomas, aí pode ser usado as medicações, os antivirais, né? Que seria o Paxlovid ou mesmo o Remdesivir, a depender de onde está liberado, que a gente não tem ainda essa liberação, se é hospitalar ou se é privado, se está domiciliar, né? Depende da gravidade do caso. Entre 5 e 7 dias, lá já tem um anticorpo monoclonal liberado, e que nós não temos aqui ainda, que é o pós-exposição, não é o pré-exposição, tá? E aí, depois de 7 dias, seria outros manejos aí da situação, principalmente dos casos que precisam de internação e gravidade. Até tirei aqui um pouquinho dessa outra para a gente poder entender, todo 5 dias sim ou não, menos de 5 dias, 7 ou não, fazer o anticorpo monoclonal se está avaliado ou não, se não está, tentar referenciar para solicitar o anticorpo monoclonal. Isso tudo é o paciente que testou positivo, não é o pré-exposição. Pré-exposição já foi aí falado qual é a situação. Bom, então, para a gente não passar por essas dúvidas e essa situação, a melhor estratégia ainda, a prevenção, é a vacinação. E os melhores, essa é a boa notícia, né? Esse artigo acabou de sair também, que os melhores desfechos para quem está tendo Covid, apesar de vacinado, mesmo independente do status vacinal, têm sido casos muito leves, sem necessidade de internação. Então, independente de qualquer tipo de situação, a indicação é vacinar, porque a chance de evoluir o caso com gravidade ela é muito menor. E aqui a última nota técnica, só para que a Priscila até falou, que é de agosto, de 12 de agosto, onde tem essas orientações, principalmente voltadas aos imunocomprometidos, tem, como nós explicamos, né, acima de 18 anos, para o imunocomprometido, a diferença é essa dose do meio, que é essa dose adicional, porque o esquema básico do imunocomprometido, ele consta 3 doses. Então, 2 reforços, que é a 4ª e a 5ª dose. Por isso que a gente está aí conversando sobre a história da 5ª dose. Aqui tem os intervalos, quanto tempo depois, pelo menos 4 meses do segundo reforço, fazer esse segundo reforço, que é a 5ª dose para o imunocomprometido, porque esse imunocomprometido tomou 3 doses no seu esquema básico inicial. Mensagens finais é manter o cartão atualizado, independente de qualquer situação, de qualquer tipo de medicação, a gente não sabe o quanto vai minimamente responder, já vai ser um grau de proteção. Informar precocemente quando se iniciarem os sintomas, para que possa ser acompanhado, avaliar a gravidade, porque menos de 5 dias ainda temos o que fazer, né, para o tratamento do uso aí, ambulatorial e hospitalar. Bom, a família Zé Gotinha cresceu, como eu disse, e finalizar homenageando aqui a gratidão à atenção de vocês, ao Cobra, que as 2 vacinas que foram aqui inicialmente salvaram a vacinação do Brasil no início da pandemia. Muito obrigada, agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas. Podemos continuar com a próxima? Pode seguir. Então, a gente já tinha começado a falar um pouquinho de vacinação, de prevenção, né? Que como você falou muito bem, né, Ana? O risco das doenças imunopreveníveis voltar existe. Desde 96, desde 2006 as coberturas estão caindo, mas agora nunca foi menor de 60%, 70%. Isso é extremamente preocupante para que não circule vírus como da paralisia infantil, de sarampo, de cachumba, rubéola, etc. Todos, a cobertura vacinal tem que estar no mínimo acima de 90%, 95%. Então, é um convite aí para que todos fiquem atentos a essa cobertura vacinal. E o impacto da carga, né, de doença infecciosa nos pacientes com doenças reumáticas. Então, como eu disse para vocês, essa denominação de doença imunomediada, por exemplo, esse levantamento que também foi apresentado no ACR americano de todos os Estados Unidos, ela está entre as 10 primeiras causas de mortalidade e principalmente por doença infecciosa. Então, você morre muito mais quem tem doença imunomediada por infecção
do que pela própria doença de base. E trazendo isso para dados nacionais, aqui no Rio de Janeiro, um levantamento feito, né, entre os óbitos por 12 anos seguidos, né, para lúpus, por exemplo, que é esse risquinho azul, e aqui tem esclero, tem doença do tecido conjuntivo, tem doença mista, vasculites, são as doenças mais sistêmicas, que usam mais imunossupressor. Então, as complicações infecciosas foi principal causa de levar a óbito, e respiratória, principalmente, de todos os pacientes. E eu falo respiratória aqui, que nós exploramos um pouquinho mais, falando dos imunocomprometidos, né? Comparando com outros conhecidos indivíduos que convivem com imunossupressão, tanto HIV quanto neoplasias, né? Sensivelmente maior o risco de evoluir para óbito por uma doença pneumocócica grave nos pacientes com doenças imunomediadas é maior do que quem tem HIV e quem tem doença neoplásica. Então, realmente, esses pacientes merecem e devem ser vacinados para doenças respiratórias. Fatores que levam a esse risco maior de infecção: o envelhecimento precoce do sistema imune, é inexorável o envelhecimento do sistema imune a partir de 50 anos, mas isso acontece precocemente nos pacientes com doenças reumáticas, a própria doença de base, comorbidades associadas e o uso de medicações. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração para procurar esse equilíbrio e imunossuprimir cada vez menos, imunomodular os pacientes, para que eles possam ter a capacidade não só de se defender de infecções, mas responder aos estímulos imunogênicos feitos pela vacinação. Então, é um grande desafio realmente lidar com esse tipo de paciente que tem toda essa soma de fatores que podem alterar a sua resposta imune. Então, nesse sentido que eu gosto dessa definição do imunocomprometido, são aqueles que se distinguem da população geral, porque respondem menos aos estímulos vacinais e aos infecciosos, e cada um é um. Então, essa individualização ela é muito importante, e principalmente nos nossos pacientes, é tentar oferecer uma proteção individual e personalizada a depender de todos esses fatores que a gente conversou até agora. E esse olhar coletivo é obrigação do PNI, isso tem sido feito aqui, os países que mais oferecem vacinas no seu sistema público de saúde. E as sociedades científicas de olhar para o indivíduo e tentar organizar recomendações individualizadas para eles. Lembrando que a vacinação hoje é de mamana caducando, a gente não pode, o pilar de vacinação do adulto e do idoso, ele é tão importante quanto o da criança. Ao longo do tempo, se diminui muito essas respostas à vacina, fica suscetível, principalmente indivíduos que convivem e são submetidos à imunossupressão. Então, lembrar que tanto o adulto quanto o idoso têm seus calendários de vacinação e é muito importante. E o que nós temos hoje? Quem é responsável? É o reumatologista responsável, é o único médico que acaba vendo esses pacientes. Nós não temos no sistema público o médico de família, ou isso está começando no Brasil, ou um médico generalista que possa estar vendo isso. Então, nós precisamos ter, sim, a responsabilidade de estar chamando o paciente, conversando sobre isso, olhando o cartão vacinal, e isso não ser algo pontual, mas ser algo incorporado na rotina de atendimento médico, né, no dia a dia. Então, para os pacientes lembrar que isso tem que fazer parte, para levar em consideração atividade de doença, tipo de doença, competência do sistema imunológico e todos esses fatores para essa individualização e personalização da indicação de vacinas. No geral, o que a gente fala é seguir o programa nacional, se possível administrar antes de iniciar qualquer tipo de imunossupressor, isso a gente sabe que é um pouco difícil. Vacinas que têm um componente vivo atenuado têm um risco maior de segurança, esses têm que ser discutidos individualmente, e sim, programados, sempre programar com segurança esse tipo de vacinação, para que não incorra em qualquer risco para os pacientes, né? As vacinas, de uma forma geral, todas atenuadas, podem ser feitas sem nenhum problema. Essas são as vacinas inativadas, então a influenza anualmente, o esquema de vacina pneumocócica sequencial, que eu vou mostrar aqui a seguir. HPV tem não só para os pacientes com lúpus, mas para todos até 45 anos, também na rede pública nos CRIs, nós vamos falar aqui. Essas outras vacinas, para quem tem problema de complemento baixo ou de que o baço não funciona muito bem, todas as vacinas de hepatite A e B têm que estar com o esquema completíssimo
e a cada 10 anos fazer a vacina tríplice bacteriana, não só a dupla. O ACR, eram as recomendações brasileiras, e aqui o ACR agora acabou de lançar um guideline de vacinação geral, que foi exposto nesse último ACR, falando as mesmas coisas, não incluiu, por exemplo, anti-inflamatório ou Covid, né, porque ele tem uma orientação separada, mas a decisão sempre tem que ser compartilhada para a decisão da vacinação. Suspender medicação tem que olhar a doença, a atividade, o risco e a situação epidemiológica do momento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e, em decisão compartilhada, decidir sobre vacinas específicas que possam colocar em risco por ter, por exemplo, um componente vivo atenuado. E essas medicações, a hidroxicloroquina, sulfasalazina, a Premilaste e a imunoglobulina, não foram consideradas medicações que levem à imunossupressão. A influenza, como nós dissemos, para ser feita para todos, lá eles recomendam fortemente fazer a influenza, que é a high dose, ela é uma vacina mais imunogênica e de uma força maior. Nós não temos aqui no Brasil ainda. Enquanto não temos essa vacina, eu trouxe aqui a recomendação da SBIM, também é a mesma para a vacina da influenza anualmente e a vacina pneumocócica, que é a sequencial, fazer primeiro a conjugada e depois de 8 semanas fazer a polissacarídica. Tudo isso tem no CRI. Essa última orientação sobre a vacina, como nós não temos aqui a vacina específica, que é uma vacina mais imunogênica para a influenza, caso haja novos surtos epidemiológicos, uma segunda dose, sim, deve ser pensada. Então, isso é uma novidade, algo que é importante a gente ter em mente, aumentando riscos, sazonalidades, que outras variantes, outros tipos, outras cepas de vírus influenza circulem, que não estavam na vacina originalmente usada aquele ano. Uma outra dose, uma segunda dose, um reforço, ele pode acontecer. Até 9 anos de idade, são 2 doses mesmo para a prima imunização para a influenza. Isso, a partir de 9 anos, não existe essa orientação, a não ser nestes casos, para idosos imunocomprometidos, onde hajam novos surtos durante o ano, sim, uma segunda dose, ela é aconselhada. A vacina para herpes zoster também é altamente recomendada, para acima de 18 anos, e a vacina do HPV, e todos acima de 20, também estendida para de 26 a 45 anos. Todas essas vacinas. Suspender medicações para se vacinar. Não há um consenso quanto a essa orientação, ela tem que ser discutida, individualizada e decidida, uma decisão compartilhada, considerando, como nós falamos, atividade de doença, tipo de medicação, o risco de se fazer um flare, suspendendo a medicação, e o risco epidemiológico da doença. Então, são situações bastante delicadas, então eu aconselho sempre discutir pessoalmente com o seu médico. Né? E para as vacinas que tenham componentes vivos atenuados, essa é uma orientação muito importante, sempre. E depois que fizer essa vacina, esperar 4 semanas para se iniciar qualquer tipo de imunossupressor, para quem não está tomando nenhum imunossupressor. Se estiver usando imunossupressor e precisa fazer esse manejo, suspender, nesses casos, sim, para vacina viva, precisa ter essa orientação, essa programação. Então, pular uma dose, o intervalo de uma dose tem que ser pulado, antes de se fazer a outra dose, fazer a vacina, e aí esperar as 4 semanas para se reiniciar a medicação, certo? Então, onde encontrar essas medicações? Então, como eu disse, no Brasil, é o maior programa de vacinação do mundo, que se oferece vacinas gratuitamente, e a gente tem um extra, isso não tem em lugar nenhum do mundo, um centro de referência de imunobiológicos especiais. O que é isso? Vacinas que não tem no público geral e são oferecidas para pacientes indivíduos que convivam em situações especiais, como HIV, como oncológico, como os pacientes com doenças reumáticas, né? O acesso, ele tem que ter uma prescrição do seu médico, levar na UBS. Temos 51 CRIs no Brasil distribuídos, o manual, o último é esse, do final de 2019. Eu vou passar aqui rapidamente, que esse material já tem disponível aí com o pessoal da Biorrede também, de todos os estados. E nunca se esquecer de proteger indiretamente os pacientes que
não possam tomar alguma vacina por ela ter vivo atenuada, naquele momento não há como fazer um manejo da medicação, ou ele usa medicações que realmente possa comprometer a sua resposta, a chance de responder à vacina é baixa, então vamos vacinar o entorno, protegê-lo indiretamente. Então, nunca esquecer da vacinação de todos os contactantes, e aqui só a ressalva da polio oral. Evite polio oral, porque a vacina ela tem um componente vivo atenuado, ela é feita pela boca, eliminada pelas fezes, e o próprio vírus pode se disseminar no ambiente. Então, onde existam imunossuprimidos, não utilizar a vacina polio oral, apenas a vacina que é a injeçãozinha, que é a da Salk, tá? Essa é a SEIP. Bom, essas são as orientações aí para a VIP, né, que é a polio inativada para fazer, que eu acho que é o principal. De mensagens finais, sempre ter esse elo com os seus médicos, que é responsável pela vacinação, tanto o paciente ele é responsável, como nós dissemos, vacinação é uma responsabilidade social, não só individual quanto coletiva, um compromisso que nós temos frente à sociedade, e todos nós temos que ser cidadãos nesse momento. Então, discutir sempre com seu médico sobre isso, vacinar o entorno, não esquecer, e tomar cuidado com essas questões de suspensão de medicação ou não, sempre estar atento ao risco de flare, ao risco epidemiológico, e discutir isso em bases individuais, cada um é um, né? E estar atento às janelas de oportunidade, onde essa programação e esse manejo possa ser feita com segurança. Então, é a vacinação programada com segurança. Esse sempre é um lema aí que a gente traz. Me despeço agradecendo aí vocês, que eu acho que cada vez a gente quer divulgar mais o conhecimento, criar oportunidades de aprendizado em conjunto. Eu tinha colocado, acho que sumiu aqui, o meu e-mail, mas acho que ele é bem acessível, todo mundo conhece. Eu me coloco aqui à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida.